Olá, eu sou a Fran Santos. Iremos tratar do assunto A Divisão da Bíblia, parte 2, como período intertestamentário. O que é o período intertestamentário? Entre o cativeiro e o período intertestamentário, o povo de Deus enfrentou vários impérios. O livro de Daniel fala de forma profética sobre estes impérios, descrevendo o profeta como sobrevivente do cativeiro e espectador ativo dos impérios como babilônico, medo-persa e grego. Um dos assuntos menos falados atualmente é sobre o império interbíblico. Talvez seja porque existem poucas referências bíblicas em relação a esse período. Para entendermos com clareza a Nova Aliança ou o Novo Testamento, é necessário conhecermos o que aconteceu nesses 400 anos. Não foi de silêncio, pois os escritos não eram inspirados por Deus. Mas Deus estava falando através de Daniel e outros profetas pela revelação. Em Daniel capítulo 2 ao 12, que separou a antiga aliança para a nova. O cenário político, social, cultural e religião da Palestina mudou drasticamente. Nesse período, muitas coisas que aconteceram e foi predita pelo profeta Daniel, em seu capítulo 2, do 7 ao 11. Apócrifo surgiu como escrito não inspirado. Foi no decorrer do período intertestamentário que a literatura apócrifa surgiu. Esses livros foram excluídos no cânon da Septuaginta e Vulgata católica romana e constitui o que hoje chamamos de apócrifos, que significa livros ocultos, escondidos, não reconhecidos pelos cristãos como sendo inspirados ou legítimos por Deus. O que aconteceu no período interbíblico? O que a Bíblia fala sobre Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 605 a 562, filho mais velho e sucessor do general Nabopolassar, foi o Nabucodonosor, que deu continuidade à época da prosperidade e hegemonia babilônica, sendo que durante seu reinado a Babilônia atingiu seu período mais glorioso e ficou conhecida como a rainha da Ásia. De 332 a 332 a.C., o Império Persa estava controlando Israel. Os persas permitiram que os judeus voltassem a praticar seus costumes religiosos com pouca interferência. Até mesmo permitiu que eles pudessem reconstruir o seu templo e adorar lá. Em 2 Crônicas 36, do 22 ao 23. Esse período inclui os últimos 100 anos da Antiga Aliança, o Antigo Testamento, e mais ou menos os primeiros 100 anos do período interbíblico. O que aconteceu no período interbíblico é a pergunta mais feita. Muitas coisas aconteceram nesse período interbíblico. Alexandre o Grande acabou derrotando Dário da Pérsia. Assim ele introduziu o reino grego ao mundo. Alexandre era aluno de Aristóteles e era bem estudado na política grega e filosofia. Devido à vitória dele sobre a Pérsia, ele começou a promover toda a cultura grega sobre o território conquistado. Como resultado disso,
o Antigo Testamento hebraico foi traduzido ao grego, e esse tradutor passou a ser conhecido como a Septuaginta. Alexandre permitiu que os judeus voltassem a cultuar da maneira deles. Isso foi ótimo, pois a cultura grega era uma ameaça para Israel, pois eles são e eram um jugo desigual, mudando-os em sua cultura grega. Depois da morte de Alexandre, a Judéia foi reinada por diversos reis, até chegar Antíoco Epifânio. Epifânio fez algumas coisas, como recusar a liberdade religiosa dos judeus em meados de 167 a.C. Ele aboliu a linha sacerdotal, profanou o templo com animais impuros e fez um altar pagão. Isso foi uma espécie de crime religioso. Chegou um tempo que os judeus se manifestaram contra Antíoco e conseguiram restaurar o sacerdote e o templo. O período seguinte, infelizmente, foi de guerra e violência. Roma passa a controlar a Palestina. Em meados de 63 a.C., Pompeu de Roma conquistou a Palestina e colocou toda a Judéia sob controle de César. Devido a esse acontecimento, o imperador romano e do senador chamado Herodes passou a ser rei sobre a Judéia. Essa nação foi a que mais exigiu dos judeus, controlando-os, cobrando maiores impostos e futuramente colocando o Messias na cruz. O povo estava, literalmente, sob o jugo de Roma. O povo aguardava um libertador, o Messias. Agora as três culturas estão em Israel: romana, grega e hebraica. Tudo misturado. E, logicamente, três idiomas falando na época de Jesus. Então, esses são os três idiomas que se falava na época de Jesus. Quem eram os fariseus? Durante o período interbíblico, surgiu vários grupos religiosos e políticos. Os fariseus, por meio das leis de Moisés, introduziram as tradições orais, isto é, foram fazendo suas próprias leis. Eventualmente, consideravam as suas próprias leis mais importantes do que a de Moisés. Na maioria das vezes, os ensinamentos de Jesus pareciam muito com os dos fariseus. Fariseus era um nome que foi dado a um grupo de judeus devoto às leis de Moisés. Surgiu no século II a.C. Eles eram opositores dos saduceus, criam nas leis oral e foram os criadores das sinagogas. Com a destruição em Jerusalém, em 70 d.C., e a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência dentro da comunidade judaica e se tornaram os precursores do judaísmo rabínicos. Quem eram os saduceus? Os saduceus representam os ricos e os aristocratas por meio do sinédrio. Eles tinham muito poder, parecia a Suprema Corte. Eles não aceitavam e rejeitavam todos os livros da Antiga Aliança, exceto os de Mosaico, o Pentateuco. Eles não acreditavam na ressurreição, e eles eram semelhantes aos gregos. À sombra, eles admiravam muito os gregos.
Os saduceus provavelmente se chama assim por causa de Sadoc, um sumo sacerdote escolhido por Salomão, em 1 Reis 2:35. Eles não aceitavam a doutrina da ressurreição e não acreditavam em anjos. Também em Atos 23:3. Quem eram os essênios? Os essenistas foram totalmente diferentes dos fariseus e dos saduceus. Eles eram extremamente ascéticos. Ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físico e psicológico, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Eles se retiraram da sociedade e viveram em celibato. Davam atenção à leitura bíblica e estudos bíblicos. Tanto a escravidão como guerra era ao contrário aos seus princípios. Quem eram os herodianos? Eles acreditavam que o melhor do judaísmo seria se cooperassem com os romanos. Seu nome foi tirado de Herodes. Os herodianos eram mais um partido político do que uma seita religiosa. Quem foi Herodes? Herodes se considerava o grande rei, porém era governador por Roma. Ele não queria perder o reinado. Ele matou sua própria esposa, Mariana, porque ele pensou que ela estava apoiando seu filho para reinar no seu lugar. Ele matou seu próprio filho com medo dele assumir seu lugar. Um dos motivos que Herodes mandou matar Jesus e todas as crianças nascidas naquela época foi justamente por causa disso, o medo de perder seu reinado por um homem. Esse é um dos motivos porque Herodes mandou matar Jesus. 3 períodos no reinado de Herodes edificou a Cesareia. Depois de acontecer todas essas coisas, o reinado de Herodes continuou. A lista 3 períodos durante seu reinado. Os primeiros 12 anos, 37 a 25 anos, foram gastos na luta pelo poder. Os segundos 12 anos, 25 a 13 anos, foram seus melhores anos. Os últimos 9 anos, 13 a 4 anos, se caracterizaram pela crueldade e amargura, assassinatos na família. Herodes morreu de hidropisia e câncer nos intestinos em 4 anos de Cristo. O que Deus estava fazendo no período interbíblico? O que aconteceu com Deus nesse período? A resposta mais sensata e bíblica é que ele estava preparando o ambiente para a vinda do Messias, pois Jesus deveria ser o sacrifício pelo pecado do mundo. Pois Jesus, como cordeiro morto desde a fundação do mundo, teria que pagar a sua morte predatada. Em 1 Pedro, do 1 ao 18 e ao 20. Então, foi dessa maneira o período intertestamentário. Até mais!